Olá, amigos devoleios, nós estamos aqui na Clínica Santa Mônica para falar com o Dr. Lucas Antonietti. Ele é pré-candidato a prefeito na cidade e esta será uma série de entrevistas que nós estaremos fazendo com aqueles que colocaram ou estão colocando seus nomes para o cargo do executivo da cidade. Essa entrevista consiste em perguntar quais são os pensamentos a respeito do esporte na cidade. Ciclismo, atletismo, o esporte eletrônico, os radicais, o futebol masculino e feminino, as artes marciais. Essas perguntas serão feitas a Dr. Lucas Antonietti. Dr. Lucas, bom dia. Nós estamos aqui para poder saber o que o senhor tem em mente a respeito do esporte. Podemos começar falando a respeito dos campos da cidade, da estrutura que hoje a cidade tem para poder abraçar todos esses desportistas que praticam o futebol. Olá, bom dia. É um prazer poder falar contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo. A questão do esporte ela é muito importante, não só para Águas Lindas, mas eu acredito para todo o Brasil e o mundo, né? Através do esporte nós conseguimos socializar as pessoas e aproximar famílias. Então, e quando a gente fala de esporte, entra o futebol e entra todas as demais modalidades. Falando do esporte mais conhecido, é o futebol. Eu acredito que Águas Lindas já tem um futebol muito forte, principalmente o futebol amador e os terrões, né? A cidade ela ainda não tem um campo de gramado, né? Um campo que tem uma estrutura compatível com os nossos atletas. Então, acredito que o próximo gestor da cidade ele tem que focar essa questão de ter o campo gramado, e também nós temos que utilizar a tecnologia hoje, que são os gramados sintéticos, né? Isso é totalmente tingível. Hoje nós temos pequenos campos na cidade que já tem uma estrutura pronta para receber a grama sintética, né? Então, vamos trabalhar aí para que, a partir de 2021, a gente consiga colocar isso em prática. Uma das perguntas e é um assunto entre todos aqueles que praticam esporte na cidade, é a respeito do estádio, um ginásio poliesportivo. O que o senhor tem em mente? Eu acho que isso é muito importante, né? Mas nós temos que partir do princípio básico. Primeiro nós temos que ter o nosso campo, o gramado, e depois nós temos que ter alguns campos sintéticos. E claro, o futsal não pode ser esquecido. Então nós temos algumas quadras aí que temos que reestruturar essas quadras, né? Tem como ser reaproveitado. E é muito importante nós, como cidade, ter um ginásio poliesportivo onde nós podemos trazer eventos, né, da região, do entorno, e também sonhar alto e pensar no estádio, né? A gente sabe que isso é um investimento maior, né? E devemos ter parceiros, né, emendas parlamentares para a gente conseguir, mas eu acredito que o gramado do campo, o sintético, as quadras de futsal e o ginásio poliesportivo é totalmente tingível com a própria administração pública. Hoje nós temos uma lei que ela obriga a fazer um campeonato chamado Marcelo Fontes. É uma espécie de uma Copa, Marcelo. Copa Campeonato, a mistura dos dois ali. A Marcelo Fontes, que vai abranger a base. Assim, é uma grande preocupação de todos aqui, principalmente aqueles que mexem com a escolinha, a respeito da base. Qual que seria assim, o pensamento do Lucas Antonietti a respeito da base, da criançada, visto que tu tem um filho também que já está na base lá do Goiás jogando um craque? Eu acho que você só consegue planejar o futuro dessas crianças se você investir na base, né? É onde ela começa a dar os primeiros passos, e nós falando de futebol, né? É ali que ele vai ter a oportunidade de ter o contato com a bola, e também tem que ter a questão do treinamento. E falando da base, nós temos que lembrar também da estrutura, né? Não adianta a gente ter os meninos, os garotos, que nós temos vários garotos na cidade, se nós não dermos para eles o mínimo, que é o uniforme, a bola, o treinador também, né? Então, já temos alguns trabalhos voluntários na cidade, que isso é muito importante. Várias pessoas têm esse trabalho de base, e essas pessoas são responsáveis, inclusive, de mandar alguns atletas para fora de Águas Lindas, né? Ou trazer
peneiras, né? Tivemos a oportunidade de apoiar uma dessas peneiras. Hoje nós temos um goleiro que saiu de dentro daqui do Águas Lindas, do terrão, e está no time do Santa Helena. Então isso para a gente é gratificante como empresa e claro que estando como administrador da cidade, nós iremos apoiar essa estruturação da base, que é fundamental, não só para o esporte, mas na formação dele como cidadão. Muito bem, então a gente falou do esporte, vamos falar das artes marciais. Também existe uma lei que obriga a ter um calendário para as artes marciais, que é uma outra parte em que existe uma briga imensa aí da população para que abrace esse esporte, porque eles falam, poxa, estão abraçando mais o futebol, esquecendo as artes marciais, o pensamento do Lucas para as artes marciais. Artes marciais também é interessante. Nós temos a oportunidade de apoiar alguns atletas de Águas Lindas que são competidores nacionais e internacionais, como a Lorena Karateca, né? Ela acaba sendo ligada ao DF, mas ela reside em Águas Lindas em virtude do apoio. Também tivemos a oportunidade de apoiar ao longo desse tempo o Germano, que é um outro karateca que inclusive competições internacionais. Esse ano ele esteve na Bolívia representando o nome de Águas Lindas. Além disso, tem o pessoal da capoeira também, né, que desenvolve um trabalho muito legal, além do trabalho do esporte, o trabalho social. Então, eu vejo o seguinte, em termos de esporte, nós temos que abraçar todas as modalidades. Nós temos na cidade o atletismo, que é forte também. Nós temos aqui em Águas Lindas hoje atletas que têm ganhado vários campeonatos, várias corridas, em Goiânia, Anápolis, São Paulo. Isso para a gente é motivo de alegria também, né? Tem a galera do skate, que também não tem a infraestrutura, então acho que é necessário, passou da hora de ter uma pista específica para eles, um local onde eles podem exercer o seu talento, exercer o seu esporte, né? O skate hoje é um esporte internacional também, com grandes nomes no Brasil representando aí fora. Enfim, e também reestruturar as quadras para a gente colocar o vôlei, o basquete. Eu sou um esportista, então eu acredito no esporte e que muda as pessoas e socializa, e além disso é fator de proteção para a saúde. Então, assim, como o senhor falou, era a próxima pergunta que eu ia assim, já entrar, o senhor já adiantou, agradeço. Porque a gente tem a Praça Céu, ali onde abraça algumas dessas modalidades. Skate ali, os radicais, né, os esportes tidos como esportes radicais ali. E essa galerinha, eles se sentem realmente excluídos, né, na cidade por não ter um espaço. E o único espaço que eles têm foi meio assim deixado de lado. É um espaço que é de responsabilidade da Secretaria de Educação, e eu já aproveito para falar sobre uma outra cobrança que o pessoal tem, que é a Secretaria de Esporte. Ela é um departamento dentro da Secretaria de Educação. Seria possível desmembrar e realmente dar autonomia para essa Secretaria de Esporte trabalhar com seus próprios recursos? Sim. Eu acho que hoje, mesmo que você mantenha uma estrutura pública, você tem que dar manutenção predial, porque senão o próprio tempo deterioriza aquilo que foi construído, né? Em relação aos skatistas, eu acho que eles merecem um espaço maior em relação à pista para eles poderem andar. Em relação ao desmembramento, eu acho fundamental. Acho que cada secretaria tem que ser responsável pela sua atividade, né? Então, o que é da educação mantém a Secretaria de Educação, e o que é Secretaria de Esporte, ela tem que ter independência, ela tem que ter CNPJ e ela tem que caminhar sozinho, né? Muito bem, vou finalizar aqui. Não falamos do ciclismo. No ciclismo, antes da minha pergunta final. Sim, ciclismo também, em Águas Lindas hoje já é uma modalidade forte, né? Todos os anos nós apoiamos aqui o XCM, né, do mexicano, já virou tradição. Normalmente é feito em novembro ou dezembro, saída da Santa Mônica. Esse ano nós teremos o XCM do Gladiador, vai ser em maio. Também teremos aí a oportunidade de estar apoiando esse evento, que vai trazer ciclistas de toda a região. Então também, para a galera da bike, nós temos que ter aí, pensar no futuro, não ciclovias na cidade, e isso a gente tem essa visão para o futuro. Quem sabe um centro de treinamento, assim, eu sei que
o senhor não tem em mãos as pastas a respeito do que tem em recursos para fazer isso, mas um centro de treinamento, porque hoje eles fazem o treinamento deles, os speeds rápido, ali no Morada da Serra, em um espaço ali que concorre com os carros, né? Qual que seria um pensamento? Poderia ser feito isso? Sim. Em relação ao speed, ele é um pouco mais difícil em termos de estrutura, né? Porque nós precisaríamos ter uma pista oval exclusiva para o pessoal do Speed. Entretanto, eu vejo que seria possível nós criarmos ciclovias adaptadas para o Speed, né? Principalmente nas paralelas da BR, isso direcionando um período específico de treinamento específico para eles, né? A gente podendo marcar a pista. Então, acho que isso é possível. E em relação ao atletismo, também é uma cobrança que eu recebo dos meninos em relação à pista de corrida para eles, né? Para poderem fazer um treino com segurança. Então, isso também vai estar dentro do nosso plano de governo para adaptar os atletas da cidade. Uma cobrança de Adelmo. Quero encerrar falando sobre um assunto que eu deixei por último, porque eu acho muito especial. É o futebol feminino. O senhor tem visto que é uma crescente na cidade. Nós temos nomes aí como Almeida, Ju, o Brinquinho, o Ézio e outros mais aí que são donos de time, treinadores de time. E então o futebol feminino realmente necessita muito desse braço do executivo. O pensamento para o futebol feminino. O mesmo do masculino. Acho que a estrutura que a gente entregar para o masculino, nós temos que entregar para o feminino, né? Acho que isso é o mínimo, porque nós temos boas atletas hoje na cidade. Então, esse é o nosso compromisso e incentivo. Suas últimas palavras? Só agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esporte. É um setor que eu realmente acredito na transformação das pessoas e na questão da saúde. Então, com certeza, a partir de 2021 terá um grande apoiador desse segmento. Muito bem, muito obrigado, doutor Lucas. Então ficou aí a entrevista com o doutor Lucas, as próximas entrevistas com os outros pretendentes à cadeira do Executivo, a gente também vai estar postando aqui no canal. Agradecendo ao doutor Lucas pelos esclarecimentos, pensamentos positivos para